Opa, conteúdo cast, episódio 003, né? E aí, eu devo criar conteúdo utilizando o ChatGPT? Você utiliza? Então, né? Criar conteúdo com o ChatGPT pode ser uma estratégia eficaz, né? Mas tem algumas coisas, né? Depende dos seus objetivos e do tipo de conteúdo que você vai criar, né? Que você precisa produzir. Então, vamos lá. Você pode usar ele para escrever artigos, posts, roteiros, histórias, poemas, resumos, traduções e muito mais, né? Virtualmente, qualquer coisa. Você pode gerar ideias rapidamente. O ChatGPT pode ajudar você a superar bloqueio criativo, gerar ideias rapidamente para postagens em blogs, em artigos, scripts de vídeo e outros formatos de conteúdo que você precisa, né? Pode economizar bastante tempo, né? O ChatGPT pode automatizar várias tarefas demoradas, como pesquisa, redação, liberar o seu tempo para você se concentrar em outros aspectos da criação e do seu negócio. Então, assim, pode melhorar bastante o seu alcance, né? O ChatGPT pode ajudar você a criar conteúdo mais envolvente e otimizado para mecanismos de busca, por exemplo, que pode levar a maior tráfego e engajamento no seu site, nos seus canais de mídia social. Pode ajudá-lo também a manter atualizado, né? O ChatGPT pode se manter atualizado sobre as últimas tendências e notícias em seu setor, por exemplo, mas respeitando o prazo de conteúdo do ChatGPT, né? Ele tem um prazo onde ele foi, digamos assim, criado, né? Para que você possa criar conteúdo relevante e oportuno, né? Então, assim, tem desvantagens também, né? Para a criação de conteúdo com o ChatGPT, ele pode não ser preciso, ele é um modelo de aprendizado de máquina e às vezes ele pode cometer erros, né? Então é importante revisar cuidadosamente qualquer conteúdo gerado pelo ChatGPT antes de publicá-lo, né? E pode não ser original. O ChatGPT às vezes pode gerar conteúdo semelhante ao conteúdo que já existe online, né? Isso pode levar a problemas, por exemplo, de plágio, né? Você pode não ser criativo, né? O ChatGPT pode ser muito bom gerar conteúdo factual, mas pode não ser nada bom gerar conteúdo criativo ou original. Então, assim, pode ser caro também, né? O ChatGPT é um serviço pago e o custo pode aumentar dependendo da quantidade do conteúdo que você tem que gerar, né? Do seu uso. Então, no geral, o ChatGPT pode ser uma ferramenta valiosa para a criação de conteúdo, né? Mas é importante usá-lo com sabedoria, né? Então esteja ciente das suas limitações e certifique-se de revisar cuidadosamente qualquer conteúdo gerado antes de publicar. Então, assim, utilize o ChatGPT como uma ferramenta complementar ao seu processo de criação, não como um substituto completo, senão a gente não precisa mais do criador, né? Ele pode ser especialmente útil para gerar rascunhos iniciais, que você pode depois revisar e personalizar, isso é muito bom, eu faço isso. Revisar o conteúdo, editar o conteúdo gerado pelo ChatGPT, ajustar para garantir a precisão, relevância e o alinhamento com o seu estilo, com a sua voz, né? Isso é importante. Experimentar diferentes tipos de prompts e configurações para encontrar o que funciona melhor para você. Não tenha medo de ajustar a sua abordagem com base nos resultados obtidos, né? Ou seja transparente com o seu público sobre o uso da inteligência artificial na criação de conteúdo. Isso pode aumentar a confiança e a transparência, né? E como criar conteúdo com o ChatGPT, né? Então é o seguinte, como fazer isso com o ChatGPT? Na verdade é o seguinte, pessoal, eu falo de ChatGPT, mas pode ser qualquer ferramenta de criação de conteúdo, né? Então pode ser o Bard, pode ser o Gemini, na verdade, pode ser o da Microsoft, pode ser qualquer outra ferramenta que você esteja utilizando, não precisa ser só o ChatGPT. Então assim, você tem que cuidar com os prompts que você vai fazer. Vou fazer até uma abordagem prática aqui. Eu vou mostrar para vocês na prática. Então aqui é um exemplo de criação de um artigo, né, com o ChatGPT. É claro que eu executei o prompt antes, né? Esse aqui, ó, escreva um artigo sobre dicas para se exercitar em casa. Isso aqui é um prompt ruim, né? É muito genérico. Então aqui ele gerou um resultado. Você pode ver que é muito genérico, né? E agora você dá uma aprimorada no prompt. Cria uma lista de 10 exercícios eficazes que podem ser feitos em casa com pouco ou nenhum equipamento. Inclua instruções detalhadas para cada exercício, bem como os exercícios de cada um. Então aqui, ele começa já detalhando bem mais, né? Então tudo isso tem a ver com o prompt, né? E algumas vezes você pode solicitar para ele, por exemplo, pedir 10 exercícios, né? E ele me entregou os 10 exercícios aqui. Mas eventualmente ele entrega 3, 4 e para. Então você só dá uma chamadinha no prompt aqui para ele, continue, e ele vai seguir de onde ele parou. Isso pode acontecer 2, 3 vezes, dependendo do tamanho do conteúdo que você pediu para ele gerar. Mas vamos em frente. Aqui da mesma forma eu pedi para o Gemini criar a lista de 10 exercícios, ele começou a criar, ó, e é diferente. Então o que eu sugiro para você? Que você sempre utilize todos os tipos de chat que você puder. E aqui, ó, ele parou no 8º exercício, mandei ele continuar, e ele seguiu, ó, 9º, 10º, e fechou aqui. Da mesma forma com o Copilot, vamos ver a seguir. E o Copilot, apesar de eu achar que hoje ele é o piorzinho dos três, ele ainda oferece algumas coisas interessantes que eu vou mostrar para você aqui, ó. Ele gerou tudo e ele coloca as referências de onde ele está tirando esse conteúdo, entendeu? Então você pode até ir lá na origem do conteúdo para verificar se é isso mesmo, se está correto, né? E aqui no final também ele colocou um vídeo e eu mandei ele continuar porque ele não tinha finalizado a minha solicitação e ele finalizou. Então é importantíssimo que você sempre teste em todos os chats que você puder.
não só no ChatGPT. E a dica é a seguinte, ó, toda vez que você for utilizar o ChatGPT, faça essa pergunta aqui primeiro. Qual a sua versão? Ele vai responder. Por que isso? Eu estou usando a versão gratuita aqui, tá, pessoal? Não é a versão paga. A versão paga é ainda mais aprimorada, é a 4O. Então, você pode fazer essa pergunta para ter certeza que ele está rodando em cima do GPT-4. Por que isso? Porque o GPT-4 é muito melhor que o GPT 3.5, que era o que estava disponível gratuitamente até então. Mas dependendo do horário do dia, da quantidade de pessoas que estão fazendo consultas simultaneamente, ele pode voltar para a versão 3.5. Então você tem que fazer essa pergunta para garantir que você esteja usando a melhor versão do chat. E outra coisa muito importante que você tem que fazer é o seguinte, ó, nunca reaproveite os chats aqui para perguntar conteúdos diferentes, ok? Sempre crie um chat novo para você pegar uma instância nova do ChatGPT e ele não vir poluído com nada. Isso é importantíssimo. Então, para criar conteúdo com o ChatGPT de forma eficaz, siga o processo estruturado que inclua preparação, interação com o modelo que você estiver utilizando, revisão do conteúdo gerado. Então, um guia passo a passo seria mais ou menos o seguinte, passo 1, preparação, definir os seus objetivos, determinar o tipo de conteúdo que você quer criar, artigos, postagens em redes sociais, script de vídeo, qualquer coisa, Identificação do público-alvo e propósito do conteúdo, informar, entreter, educar, escolher a plataforma, utilizar a plataforma onde o ChatGPT está disponível, por exemplo, o site da OpenAI, ou integrações com outras ferramentas. Existem diversas ferramentas que você pode utilizar que conectam com o ChatGPT com outros, Passo 2 seria a criação do conteúdo propriamente, elaborar um bom prompt, seja claro e específico, prompts bem definidos resultam em respostas mais úteis, como eu mostrei ali antes, Então incluir contexto, forneça ao ChatGPT informação suficiente para entender o tema e o estilo desejado que ele tem que escrever, Exemplos de prompts eficazes é escrever um artigo de 500 palavras sobre os benefícios da meditação para a saúde mental. Crie um roteiro para um vídeo de 2 minutos sobre como economizar dinheiro em compras de supermercado, por exemplo, Então, como você viu ali antes, prompts genéricos trazem resultados genéricos. Então, interaja com o ChatGPT, inicie a geração do conteúdo, use o prompt que você criou para solicitar conteúdo desejado, refine a interação. Depois que ele finalizou, peça para ele melhorar, sugira modificações. Não escreva assim, escreva assado. Eu preciso de mais dados técnicos. Peça um resultado alinhado com as suas necessidades, Então, assim, se a resposta estiver muito genérica, adicione mais detalhes ao prompt. Esse é o segredo. Então, o exemplo de criação de um artigo, Escreva um artigo com 500 palavras sobre como a inteligência artificial está transformando a educação, com exemplos de aplicações práticas. Então, analise daí a resposta, faça ajustes necessários, peça para o ChatGPT refinar ou expandir cada uma das partes. E o terceiro passo seria a revisão e edição, revisar o conteúdo que foi gerado, verificar a coerência, a fluidez do texto. Às vezes tem umas coisas loucas ali que parece que o chat está viajando mesmo. Então, corrigir erros gramaticais e de pontuação, sim, ele faz isso, Garantir que o conteúdo esteja alinhado com o seu objetivo e público-alvo. E aí editar para adicionar o seu toque pessoal, personalizar o conteúdo, refletir sobre o seu estilo de voz único, Adicionar exemplos, citações, insights pessoais que tornem o conteúdo mais autêntico e engajado, Então, verificar a precisão. Então, certifique-se que todas as informações estão corretas e atualizadas. Como você viu ali, o Copilot fornece algumas referências. O ChatGPT, talvez, se você pedir, ele forneça. Então, adicione referências e fontes, se for necessário, E o passo 4 seria o feedback, Fornecer feedback ao ChatGPT. Não está ruim, reescreve. Para ele poder ajustar os futuros prompts e melhorar a interação com o modelo. Então, experimente os diferentes formatos e estilos, experimente as ferramentas que você puder, tente criar diferentes tipos de conteúdo para descobrir o que funciona melhor para você e para o seu público. Não esqueça as combinações de ferramentas, use as ferramentas, use todas elas, crie o seu modelo, crie o seu mecanismo, crie o seu, digamos assim, workflow, para criar conteúdo. A gente fala ChatGPT aqui, mas não é só ChatGPT, são todas as ferramentas. Então, esse processo é útil, enriquece, mas tem que ser feito adequadamente. Tem que ter uma preparação e tem que se evoluir na geração de prompt, na criação de prompt, para você ter o conteúdo de alta qualidade. E assim, novamente, pergunte sempre para o chat qual a versão dele. Se for abaixo da versão 4, mude, faça em outro horário, até que você encontre o chat na versão 4. Se estiver utilizando a versão gratuita, mas se você pode utilizar a versão paga, aí melhor ainda, você vai aproveitar todos os recursos que a ferramenta tem para oferecer para você. Mas não dá para substituir isso aqui se você quiser criar conteúdo, ok? Pense nisso. Então, comece a produzir conteúdo hoje mesmo. Te inscreve aí para acompanhar o podcast. Se tiver alguma dúvida, faça um comentário que eu vou te ajudar. Me siga e vamos juntos, ok? Obrigado.